Nós leremos do verso 1 até o verso 12, Mateus capítulo 3, verso 1 ao 12. Leiamos. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é referido por intermédio do profeta Isaías: vós, o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestres. Então saíam a ter com ele em Jerusalém toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo extinguível. Eu quero chamar as crianças que irão para a sala. As crianças seguirão. Crianças, vamos orar. Oremos. Senhor Deus, nós te pedimos pela tua bênção, pela palavra que também será pregada pela professora das crianças, que de fato possa encontrar morada nos corações dos nossos filhos. Oh Deus, nós te pedimos e te agradecemos pela oportunidade de criá-los na tua casa, ouvindo a tua palavra. Abençoa cada criança, a professora, cada coração, cada pai, cada mãe. Deus, nos ajuda a de fato ensinar o teu evangelho para os pequeninos. Nos ajuda aqui também, Deus, na casa do Senhor, aqui no templo, momento em que nós nos meditaremos, nos debruçaremos diante da Tua Palavra. Nos ajuda, Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, existe uma história que eu costumo ouvir desde criança. Na verdade, melhor dizendo, eu costumo ver, desde criança. Meu pai sempre gostou muito de uma saga de um autor chamado Tolkien, que se chama Senhor dos Anéis. Talvez você já tenha ouvido falar, se não dos livros, dos filmes que fizeram muito sucesso alguns anos atrás, a trilogia do Senhor dos Anéis. Depois nós temos o Hobbit e tantos outros filmes que derivaram das histórias de Tolkien. Eu me lembro de quando eu era pequeno e aí a gente se reunia na minha casa para assistir filmes, e um desses filmes existia o Dia do Senhor dos Anéis na minha casa, porque meu pai gostava tanto e os filmes são tão longos que era necessário um dia inteiro para maratonar
todos os filmes, né? Cada filme tem, eu acho que foi um dos primeiros filmes a ter muitas horas de duração, né? Mais de 3. Cada filme tem mais de 3 horas, o que calculando aí, somando e subtraindo, dá um dia inteiro assistindo O Senhor dos Anéis. Era um momento, no começo, muito bacana, depois a gente foi começando a decorar, ainda que fosse longo demais, as histórias e foi ficando repetido, mas a gente assistiu bastante O Senhor dos Anéis. E quem conhece essa história de Tolkien sabe que é uma história de guerra, de ameaça, de reinos bons lutando contra reinos maus, né? De uma ameaça constante, de um reinado maldoso diante de boas pessoas que poderiam de alguma forma surgir ali. Mas, diante dessa ameaça, Tolkien anuncia uma mensagem de esperança através de mensageiros que eram chamados de arautos. Os arautos eram encarregados de levar uma mensagem de esperança para o povo. E eles caminhavam com a sua vida, custando, né, a sua própria vida, porque era perigoso levar o anúncio que eles eram encarregados de levar, de que haveria um verdadeiro rei a vir e reinar, destruir o mal que se encontrava ali naqueles reinos. Um dos principais arautos da saga é um cara chamado Aragorn, né? Aragorn é uma palavra difícil, irmãos, mas vamos chamar ele de Aragorn, que ele era um mensageiro e caminhava carregando, como eu estou dizendo, essa mensagem por todo lugar e defendendo essa mensagem com a sua própria vida. Ele foi frequentemente visto por nós nos filmes, aqueles que assistiram, carregando, né, se importando com os povos, mesmo que longínquos, para que eles pudessem ouvir e perceber a mensagem e a importância da mensagem que ele carregava. Ele transmite informações vitais sobre, não só sobre o rei bondoso que viria reinar, mas também sobre Sauron, que é a representação do mal ali naquela história. Ele falava sobre o retorno do anel e a necessidade de uma união entre os povos resistentes para que pudessem passar, né, conseguir sobreviver, melhor dizendo, diante do reinado maldoso que se encontrava ali naquela história. Suas mensagens, meus irmãos, não apenas informavam aqueles irmãos, mas também inspiravam todos que ouviam a perseverar, mesmo diante da maldade, mesmo diante de um reino maldoso de Sauron. Como herdeiro, meus irmãos, Aragorn também era herdeiro, um dos herdeiros do trono, então ele não era um mensageiro qualquer, ele era um indicado para ser o rei, né? Um rei que representaria o verdadeiro rei, né? Mais ou menos, se os irmãos pensarem bem, a imagem de Davi, né? Um rei bondoso que destruiu o reinado de Saul ali, que estava se perdendo dos caminhos do Senhor. Então Aragorn carrega consigo essa imagem de um rei que representa de fato o rei legítimo. Sua jornada, meus irmãos, para reivindicar então o seu direito ao trono de Gordon, que é o trono mais importante da saga, é acompanhada por anúncios dele, do próprio Aragorn, de proclamações, né, a respeito desse reino que viria mais para frente, de esperança, de renovo, de prosperidade, mas acima de tudo o que eles buscavam ali, de paz, era o que aqueles personagens buscavam ali. Então, meus irmãos, como arauto, Aragorn demonstra uma coragem, uma determinação ao enfrentar os desafios mais perigosos, para poder anunciar, para poder cumprir a missão que havia sido dada a ele. A presença, meus irmãos, desse personagem inspira a todos que leem os livros ou assistem os filmes coragem, uma liderança, acima de tudo, um arauto, um mensageiro real, que compreende que a sua mensagem é mais importante do que a sua própria vida. Compreende que o que ele leva, acima de tudo, é uma esperança para um povo que sofre, porque a sua mensagem era assim.
há esperança diante das trevas, diante da maldade, diante de todas as coisas ruins. Nós encontramos, meus irmãos, no nosso texto dessa noite, alguém como Aragorn, um arauto, um mensageiro, uma figura emblemática, estranha para muitos, e extremamente importante para a mensagem central do Evangelho, que aponta para o surgimento da própria pessoa de Jesus. Um arauto, um mensageiro que carrega com força, meus irmãos, e muita coragem o seu chamado. Ele decide cumprir aquilo que Deus previamente havia lhe dado como missão. Nós percebemos no nosso texto. Após, meus irmãos, 2000 anos de história redentora, o Antigo Testamento havia se encerrado, as profecias do Antigo Testamento haviam se encerrado, a voz de Deus havia se silenciado ao seu povo. Já passava 400 anos sem que o povo pudesse ouvir Deus falar. Não houve, meus irmãos, durante o intervalo do Antigo Testamento e do Novo Testamento, nenhuma voz profética, nenhuma palavra profética sequer, durante todo esse período, que muitos estudiosos vão definir como 400 anos. Por 400 anos, meus irmãos, Deus se calou. O povo, diante da falta da voz de Deus, parecia um tanto perdido, parecia um tanto desesperançoso, sem rumo. A última profecia, meus irmãos, do Antigo Testamento se encontra no livro de Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6, e diz: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. Aqui, meus irmãos, no final do Antigo Testamento, Deus diz que em vez de trazer maldição sobre o mundo, Ele traria de volta uma voz, a voz de Elias, uma voz profética. 400 anos depois, meus irmãos, essa profecia se cumpre na pessoa de João Batista. De acordo com Jesus, isso nós falamos de acordo com Jesus, é o próprio Jesus que declara lá em Lucas, capítulo 1, verso 17, que João veio no espírito do poder de Elias. João Batista, meus irmãos, é o último arauto, guarde bem essa palavra, arauto profético, porque Jesus Cristo logo viria e os dons se cessariam. Então, meus irmãos, diante dessa realidade, o evangelista Mateus, ao relatar a história de João Batista nesses versos, nos ensina a seguinte questão: o Evangelho é uma mensagem urgente que nos leva ao verdadeiro arrependimento. Meus irmãos, o Evangelho é uma mensagem urgente que nos leva para o verdadeiro arrependimento. E é justamente sobre essa ótica que eu quero convidar os irmãos a olhar comigo para o texto de Mateus capítulo 3. O Evangelho, meus irmãos, é o nosso primeiro ponto, é uma mensagem urgente. Mateus começa dizendo que João Batista apareceu, olha aí comigo no texto. Nós não temos muitos detalhes de como João foi parar no deserto, mas sabemos que assim como foi o seu próprio nascimento, o nascimento de João Batista, momento em que um anjo também apareceu a seus pais como uma mensagem, João aparece aqui diante do deserto, no meio do deserto. E eu quero salientar aos irmãos que, mesmo que a tradução seja a mesma nesses dois textos, a palavra grega traduzida como apareceu no nosso texto é muito diferente da que é definida lá como anjo que apareceu em Lucas capítulo 1, verso 11, e também em Mateus, como nós vemos. No texto de Lucas, a palavra grega é horal, que traz a ideia de contemplação.
E é justamente isso que o pai de João Batista faz, Zacarias. Ele, diante do anjo, o contempla, o olha, o observa de o modo esplendoroso que deve ser a aparência de um anjo. Mas aqui, meus irmãos, no texto de Mateus, a palavra grega é paraknomnai, que traz a ideia de chegar ou surgir. Portanto, João é um homem que surgiu quando todos viviam a sua vida de maneira normalmente, como se nada fosse acontecer. Deus havia se calado há tanto tempo que a maioria das pessoas tinham esquecido como era ouvir a palavra de Deus. Então, no meio do deserto, Deus faz surgir o seu arauto, o seu mensageiro, aquele que relembraria ao povo o verdadeiro caminho, que anunciaria o verdadeiro rei, o reinado do verdadeiro rei. A anunciar o reinado do rei dos judeus é a missão de João Batista. João, meus irmãos, é alguém chamado por Deus para restaurar essa voz profética através da pregação. Um estudioso muito famoso, pastor, infelizmente falecido há não tanto tempo, chamado R.C. Sproul, ele vai dizer o seguinte: a vida de João Batista, deve nos lembrar que foi por meio da pregação que Deus escolheu salvar o mundo. O Senhor costumava se reunir com os profetas no deserto, local afastado das atividades frenéticas das cidades, onde podia sussurrar com sua voz mansa e suave aqueles a quem havia ungido como agentes da sua revelação. Assim como os profetas do Antigo Testamento, este novo profeta, João Batista, vem do deserto. A sua mensagem é muito simples de ser entendida, e ela diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Meus irmãos, a mensagem de João Batista é contundente, é desafiadora, mas ela não é diferente. Essa é uma marca dos verdadeiros evangelistas, meus irmãos, a fidelidade com a palavra de Deus. Ele evoca as palavras do profeta Daniel, que nós demos início ao nosso culto, ao tratar de um reino que seria estabelecido agora de maneira definitiva. Ele começa a sua mensagem chamando o povo ao arrependimento. Era esse o dever de um profeta, meus irmãos. Há muitos ao nosso redor que pensam que a marca de um profeta é milagres. Se atentem, meus irmãos, ao texto da palavra do Senhor. O ponto central, meus irmãos, da vida de um profeta é a mensagem que ele carrega. É a palavra que ele anuncia. Os profetas, meus irmãos, não podem ser analisados por nós pelas obras das suas mãos, mas sim pelo poder do Evangelho que as suas bocas proclamaram. João dizia em alto e bom som, meu irmão: arrependei-vos, arrependei-vos. João, meus irmãos, compreendia a urgência da sua mensagem, e Mateus atesta a sua veracidade, o quanto é urgente essa mensagem que anuncia a vinda do verdadeiro rei, apontando, e Mateus faz isso, apontando para o texto de Isaías. Como o profeta Elias, João é a voz que clama no deserto, com roupas pouco vistosas, com um estilo de vida que aponta para a realidade de que a sua missão é muito mais importante que o seu eu, que a sua missão é muito mais importante que a sua própria vida. João parece compreender muito bem a veracidade do Evangelho, a verdade da mensagem que ele carrega. João é aquele incumbido, meus irmãos, de preparar o caminho para a vinda do Rei. João é
o arauto de Jesus. O arauto de Jesus. Responda, meus irmãos, a si mesmo, aí do mesmo jeito que você está. Se a realidade é que todos nós, cada uma das nossas vidas carregam em si uma mensagem, a grande pergunta que devemos fazer a nós mesmos é: qual é a mensagem que a sua vida tem carregado? Qual é a mensagem que a minha vida tem carregado? Você tem sido arauto, meu irmão, de qual mensagem? Você tem sido arauto de quê? O que a sua vida tem anunciado? Devemos, meus irmãos, compreender que o anúncio do Evangelho é urgente, como diz Mateus, como demonstra Mateus, com a vida de João Batista. Essa, meus irmãos, é uma mensagem urgente. O chamado de Deus para as nossas vidas é para hoje, é para agora. Nós, meus irmãos, podemos mandar algum tipo de dinheiro, 100, 200 reais, ou mais para missionários. E por algum instante, talvez você ache que com isso você está contribuindo com a missão da proclamação do reino de Deus. E eu quero te dizer que, de certa maneira, você está sim. E louvado seja Deus por irmãos generosos que contribuem financeiramente para a obra do Senhor. Mas a verdade, meus irmãos, expressa, dita pela vida de João Batista, é que nós somos chamados para anunciar o Evangelho, para anunciar esse verdadeiro rei, justamente no deserto que nós nos encontramos. Nós somos chamados a ser arautos do Senhor aqui e agora. Aqui e agora. Meus irmãos, apareça. Existe uma expressão que eu costumava ouvir bastante quando eu estudava lá no Colégio Militar de Palmas. Muitos diziam: Atos, você é um moita. Quem é militar sabe o que isso significa. Ser um moita é se esconder, é não estar à vista. Muitas vezes do trabalho, e a minha adolescência foi um pouco assim. Eu não gostava muito de estar ali, então tentava passar em branco, ficar escondido. Eu tentava ser um moita. Eu não queria ser um líder. Eu não queria e não estava disposto ao serviço. Mas o bacana do contexto militar é que todos são chamados a ser líderes. Todos são chamados para o serviço, a fazer por si mesmo. E diante daquela realidade, todos eram, em algum momento, em alguma semana do ano, ou até mais, líderes de turma. E aqueles alunos mais envergonhados, mais tímidos, os moitas, eram chamados a estar na frente, liderando a sua turma, conduzindo ela dentro das regras ali do colégio, apresentando a sua turma para o militar responsável. Todos nós, em alguma semana do ano, éramos chamados para sair da moita. E se você fosse um mau líder líder de turma, geralmente você ficava ainda mais uma semana, até você aprender a ser responsável, a estar atento ao serviço, a conduzir, a ser o líder que você foi chamado a ser. O Evangelho, meus irmãos, não pode ser vivido assim, como moita. Somos o tempo todo chamados a anunciar essa mensagem, a ser mensageiros do verdadeiro Rei. Nós somos incumbidos a anunciar as boas novas a todo tempo. Nós somos chamados por Deus, assim como João Batista, a aparecer para o mundo. Porque é através das nossas vidas que o mundo pode conhecer a Jesus. E através da proclamação das nossas bocas, anunciando as verdades de Deus,
cumprindo a missão de Deus, que todos nós, sem exceção, somos chamados a cumprir. Saia da moita, meu irmão. Apareça. Apareça. Existe um trecho, meus irmãos, de um livro, dos livros que eu li, que mais me marcaram no seminário. E eu aconselho aos irmãos a lerem, se ainda não fizeram. É de um pastor chamado Ronaldo Lidório, que foi membro aqui da nossa igreja, né? Esse foi uma das coisas que eu descobri quando olhei ali, que eu fiquei encantado. Porque os livros do Ronaldo Lidório, se você não conhece, você deveria conhecer, você deveria ler. São realmente desafiadores, tocantes às experiências do reverendo Ronaldo Lidório na missão da proclamação de Deus. O livro em questão é Missões, o Desafio Continua. E o reverendo Ronaldo descreve sobre um culto em Lima, que ele participava no Peru, onde o povo estava sendo, naquela época, extremamente perseguido. E no culto em questão, eles não sabiam se teriam a possibilidade até mesmo de terminar o culto, ou se eles iriam morrer antes mesmo que o culto terminasse. E o reverendo Ronaldo Lidório descreve a oração de uma das senhoras da igreja que estavam ali no culto. E eu quero ler, é uma oração curta, rápida, para os irmãos. Ela diz assim: Senhor, abençoa-nos neste culto e aceita o nosso louvor, pois não sabemos se estaremos vivos para terminá-lo. Irmãos, enquanto na maioria das vezes nós brincamos de ser crente, nós brincamos de servir ao verdadeiro Rei, deixamos de lado o que deveríamos verdadeiramente representar. Existem verdadeiros João Batistas por aí, arautos desse evangelho real, que compreende que as suas vidas são menos importantes que a mensagem que eles devem anunciar, que o seu bem-estar físico, que é a nossa maior preocupação enquanto sociedade, enquanto pai, enquanto mãe, é muito menos importante do que o evangelho que somos chamados a anunciar. Jesus diz, meus irmãos, ao fariseu Nicodemos: é necessário nascer de novo. Isso significa necessariamente morrer para si mesmo. O evangelho é um chamado para a compreensão que mais vale a proclamação do evangelho do que as nossas próprias vidas. O evangelho, meus irmãos, é uma mensagem de verdade e arrependimento. Esse é o nosso segundo ponto dessa noite. O evangelho é uma mensagem de verdade e arrependimento. A partir do verso 5, como nós lemos, um grande movimento parece surgir diante da proclamação do evangelho de João Batista. Diante das verdades ditas por João Batista, surge um movimento em direção a Cristo. Mais uma vez, levando ao texto do profeta Isaías 55, verso 11, onde Deus diz que sua palavra, o seu convite, o seu chamado, jamais pode retornar vazio. Aonde a palavra de Deus é pregada verdadeiramente, meu irmão, a salvação, a transformação de vida, e João Batista prova isso. O Evangelho de Mateus nos mostra que as pessoas saíam de todas as regiões em direção a João Batista, que batizava cada uma delas, e havia confissões de pecado, havia transformação, havia arrependimento. Arrependimento. Que momento maravilhoso, meus irmãos. Conversões, arrependimentos, diante da verdade de Deus sendo falada, sendo proclamada pelo profeta do Senhor. Talvez momentos assim nos levam a ser mais coniventes com pessoas não convertidas ao verdadeiro evangelho, à verdade de Deus. Afinal, uma multidão costuma chamar a outra, e costuma chamar principalmente
o olhar, a observação de quem está na frente liderando. Mas João parece não se importar com a multidão. Ele parece não se importar com nada mais e nada menos do que com a verdade de Deus sendo dita. João não se importa que há resultado visível na proclamação da verdade de Deus. Ele não retrai ou diminui a verdade de Deus em prol do bem-estar das pessoas que ouvem, em prol de conquistar ainda mais pessoas. João parece seguir firme diante da verdade de Deus, anunciando essa verdade corajosamente, até mesmo para aqueles que podem retirar, podem acabar com a sua vida. No verso 7, meus irmãos, Mateus mostra que havia entre o trigo, os eleitos de Deus, o joio. Fariseus e saduceus aparecem aqui pela primeira vez no Evangelho de Mateus, como símbolos de pessoas que não reconheciam a verdade do Senhor, mesmo sendo as principais pessoas que deveriam reconhecer. João os define da mesma maneira, meus irmãos, contundente, que Jesus vai exortar essas classes um pouco mais à frente no capítulo 23 de Mateus. Jesus vai dizer raça de víboras, e João assim também o faz. Nesse momento, meus irmãos, o batismo era apenas para os novos convertidos à religião judaica, porque apenas os gentios pareciam realmente necessitar de arrependimento, mas o clamor do profeta era para um arrependimento geral, um batismo geral, é isso que significa. O que escandalizou os judeus, que não se sentiam pagãos como os gentios, que não se sentiam pecadores como os outros. Os gentios eram impuros e por isso precisavam do ritual de purificação, o batismo, para se juntar ao povo judeu. Mas o que o João, meus irmãos, está dizendo aqui ao batizar também os judeus, é que o povo de Deus está tão impuro quanto os povos pagãos. Isso é uma realidade, meus irmãos, no livro de Mateus. A todo tempo é mostrado um povo muito distante da verdade da sua fé. Um povo muito distante de onde deveria estar. O próprio povo de Deus, meus irmãos, não estava preparado para a sua vinda e precisava se arrepender. É isso que nós temos aprendido durante os nossos sermões de Mateus. O povo judeu não reconheceu Jesus como rei, não conseguiu compreender a verdade de Deus revelada em Jesus. A força do verbo arrependei-vos no nosso texto, meus irmãos, não se resume a uma gratidão pela santidade e um mero reconhecimento do próprio pecado do homem. O chamado aqui é para uma conversão radical. O chamado é para abandonar o pecado, a intoxicação com esse mundo e realmente se direcionar a sua própria alma e o seu coração às coisas de Deus. Ninguém, meus irmãos, pode entrar no reino de Deus, ninguém pode fazer parte do reino de Deus sem nascer de novo, sem se arrepender verdadeiramente, sem morrer para si mesmo. Ninguém pode nascer para Cristo. Os fariseus e os saduceus, meus irmãos, não vinham se batizar no nosso texto, como os outros faziam, mas sim investigar o que João estava falando, o que ele estava fazendo, o que estava acontecendo, para de alguma forma poder relatar às autoridades de Jerusalém tudo o que João estava fazendo. João sabia, João, sábio como era, percebeu essa agitação, percebeu esse movimento no meio dos que estavam ali para ouvir a verdade, e se dirigiu a cada um desses fariseus e saduceus com muita veemência, com muita força.
As palavras são de confronto e tratam sobre uma ira que virá sobre os inimigos de Deus, um juízo certo contra aqueles que tentam impedir o anúncio da verdade de Deus e do verdadeiro Evangelho. A palavra grega, meus irmãos, traduzida por juízo é crises. Crises. De onde vem a nossa palavra crise? João está dizendo que o batismo não é um ritual sem sentido, mas é um ritual, é um movimento, é uma ação que revela um momento crítico e supremo, pois o reino de Deus está próximo e nós estamos em crise se não nos arrependemos verdadeiramente. Aqueles que aceitam essa verdade experimentarão o céu, esse reino celestial. Mas os que não fazem, aqueles que não se arrependem verdadeiramente, provarão essa ira de Deus. É um momento crítico para a vida daqueles irmãos. Agora é a hora. O Evangelho é para aqui e para agora. A palavra, a mensagem desse arauto profético do Senhor é para um arrependimento imediato. Agora. Era comum, meus irmãos, que a segurança da salvação dos fariseus e saduceus viessem dos rituais do Antigo Testamento, como circuncisão, ou até mesmo da sua antecedência, dos seus familiares anteriores. Mas João nos ensina, aqui nesse texto, que a segurança da nossa salvação não pode estar em algo que nós podemos fazer, que o homem pode produzir, muito pelo contrário. A segurança da salvação, meus irmãos, está na obra da redenção. É algo exclusivo de Deus para os seus eleitos. É tudo que o homem é chamado a fazer diante dessa obra salvífica de Deus é obedecer. E Deus diz: arrependei-vos. Obedeça. Obedeça. Seja alcançado por essa verdade. O profeta Oséias, meus irmãos, já havia nos alertado, no capítulo 6, verso 6, que o Senhor não deseja sacrifícios, mas sim misericórdia. O Senhor deseja que o conheçamos profundamente muito mais do que qualquer holocausto que podemos fazer. Meus irmãos, o verdadeiro arrependimento gera frutos. Nós podemos achar que estamos enganando alguém, mas o Senhor nos observa, como diz o Salmo 139, no mais profundo dos nossos corações, no mais profundo do nosso ser. E a palavra de Deus, através de João Batista, é: arrependei-vos. Arrependei-vos. João termina, meus irmãos, esse trecho fazendo duas analogias. Observe comigo. No verso 9, ele fala sobre pedras. Todos nós já tivemos esse coração de pedra, duro, estático, sem vida. Mas em nós foi soprado o vento impetuoso do Evangelho. E as nossas narinas puderam captar esse vento através do sangue do Cordeiro de Jesus Cristo, nos trazendo agora um fôlego de vida. Porque o chamado, meus irmãos, do Evangelho é um chamado para a vida. Porque enquanto nós não aceitamos essa verdade, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, é isso que diz Paulo. Mas quando aceitamos, obedecemos essa palavra de Deus e nos arrependemos de maneira genuína e verdadeira, nós recebemos do próprio Deus a vida. A vida. Se os nossos corações eram de pedras, como diz João Batista, agora eles podem ser de carne através do sangue de Jesus na cruz. Existe uma música, meus irmãos, antiga, do Diante do Trono, que diz: existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam,
Por onde esse rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Meus irmãos, o Evangelho, a pessoa de Jesus, o sangue do Cordeiro derramado por nós é esse rio que nos traz a vida, que nos traz esse fôlego de vida, fazendo possível que nós nos aproximemos desse Deus que é misericordioso, é gracioso, mas é justo, é juízo. Esse Jesus é o rio, é o Evangelho, é a mensagem anunciada pelos arautos do Senhor. João, meus irmãos, está nos ensinando a respeito do milagre da regeneração, que todos nós, crentes no Senhor, recebemos. Nós só podemos compreender o nosso estado diante desse milagre, diante dessa ação do próprio Espírito Santo nos nossos corações. Nós só podemos nos encontrar na presença desse Deus à medida que a nossa vida é transformada pelo sangue do seu Filho. O que João está nos ensinando aqui, meus irmãos, que é necessário se arrepender. E esse arrependimento é para agora, é urgente. Você está num momento crítico, meu irmão. É agora ou nunca. Porque o reino de Deus está próximo, é logo ali. O verso 10, meus irmãos, João vai usar outra figura, a figura da raiz das árvores, o machado e a raiz das árvores. Novamente voltamos ao senso de urgência do Evangelho. O lenhador já atingiu a parte mais essencial da árvore, que é a raiz. O reino de Deus, meus irmãos, não é uma realidade distante, mas ele é logo ali, tão próximo que apenas mais uma machadada desse lenhador, essa árvore cairá. A figura, meus irmãos, continua nos mostrando que as árvores que não produzem frutos serão lançadas ao fogo. A mesma figura que Jesus usa em João, capítulo 15, verso 6. Os frutos, aqui são frutos de arrependimento, meus irmãos. Frutos, aqueles que não produzem frutos do seu arrependimento, serão cortados e lançados ao fogo. E a primeira machadada de Deus já foi dada nessa árvore. Logo virá a segunda, está próximo. Se você professa ser cristão, meu irmão, e não dá frutos do seu arrependimento, será como os ramos que são arrancados e lançados ao fogo. Nós geralmente não pensamos nisso o tempo todo. Muitas vezes nós esquecemos até disso, que o verdadeiro arrependimento gera frutos. E se você não está produzindo frutos, meus irmãos, eu clamo a você como João Batista, se arrependa verdadeiramente. Nós vivemos em uma cultura onde ninguém teme o juízo de Deus mais. No entanto, meus irmãos, o retrato bíblico é de um Deus que julgará a terra. Um Deus que chamará todas as criaturas vivas para prestar conta diante da sua própria presença. Se não produzimos frutos dignos de arrependimento, nós seremos lançados sim ao fogo, onde todos os pecadores não arrependidos merecem estar, diante desse juízo de Deus. Meus irmãos, o Evangelho é uma mensagem de verdade, e é o próprio Jesus que é o Evangelho, que no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6 diz: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Se o Evangelho é a proclamação da palavra de Deus, ele é necessariamente o anúncio de Jesus Cristo, porque ele é o Verbo vivo, o Deus encarnado, o Emanuel. Todos nós, meus irmãos, somos chamados a viver essa verdade, a anunciar essa verdade, a ser arauto desse verdadeiro Rei, desse verdadeiro Deus. Diante de uma mensagem verdadeira, surge nos corações dos eleitos arrependimento. Arrependimento. Esse é o fruto. Um autor chamado Pink, um teólogo alemão, em sua obra chamada Arrependimento, que dizem as Escrituras, ele define alguns frutos do arrependimento. O primeiro deles é: o verdadeiro arrependimento inclui odiar todos os pecados, não apenas suas consequências. Inclui reconhecer a própria inclinação ao pecado como algo a ser rejeitado por todos nós. O arrependimento genuíno envolve profunda tristeza pela ofensa a Deus e uma mudança interna motivada pelo amor, não apenas pelo medo das consequências. A tristeza que leva ao arrependimento é produzida pelo Espírito Santo e inclui uma confissão sincera e humilde dos pecados diante de Deus. Arrependimento também implica uma conversão do pecado, abandonando-o do coração e não apenas externamente, acompanhado por uma mudança de vida e de atitude em relação ao pecado. Quando necessário e possível, o verdadeiro arrependimento inclui, meus irmãos, a restituição e o acerto dos erros cometidos contra os outros. Estes frutos de arrependimento são permanentes e são progressivos, porque à medida que conhecemos a Deus, que nos aproximamos de Deus, nós encontramos mais pecados em nós, porque é à medida que ligamos as luzes, que percebemos todos os empecilhos numa sala escura. À medida que nos achegamos de Deus, nós somos cada vez mais convencidos, cada vez mais levados a nos arrepender diante desse Deus que é santo, santo, santo. O verdadeiro arrependimento mostra, meus irmãos, uma constante busca por uma vida mais santa e alinhada com essa vontade de Deus. E eu quero te perguntar, meus irmãos, qual tem sido o fruto que a sua vida tem mostrado? Qual tem sido o fruto que a sua vida tem mostrado? Talvez você se considere jovem demais para ser um cristão verdadeiro. O chamado de Deus para a sua vida, ou são crianças, ou são jovens, é para aqui e para agora. Talvez você se considere atarefado demais para esse verdadeiro arrependimento, para essa verdadeira transformação. Ouça, meus irmãos, o arrependimento, a mensagem de Deus, o Evangelho para a sua vida, é para que você se arrependa, é para que você morra para si, aqui e agora. Se arrependa, viva verdadeiramente o Evangelho de Deus, seja um arauto do Senhor no deserto em que você se encontra. O Evangelho, meus irmãos, também é um Cristo encarnado. Nos nossos 2 últimos versos, João aponta a sua mensagem para Jesus. João compreende que o seu batismo é mais que simbólico, mas ainda assim é uma sombra, porque haverá o dia que serão batizados de forma definitiva.
serão lavados de forma definitiva, serão selados pelo Espírito Santo de Deus. O fogo no nosso texto é a palavra grega pir. E ela não está relacionada a manifestações emocionais, ela não está relacionada a inquietações pentecostais, mas como temos visto nessa noite, ela aponta para a ideia de purificação. Aquele que vem depois de João é capaz de purificar corações, de adentrar nas rochas mais duras, de transformar vidas, de reconectar pecadores com Deus, através do Espírito Santo que habitará no seu povo. João, meus irmãos, não se sente digno, mesmo sendo tão fiel como Mateus demonstra, ele não se sente digno nem mesmo de atar as sandálias do seu sucessor. O batismo, meus irmãos, é eficaz na vida do crente, mas isso só se faz possível diante dessa obra de Jesus Cristo, do Espírito Santo, nos nossos corações. Isso significa que o poder transformador do batismo vem de Cristo e do Espírito Santo agindo nas nossas vidas, e não do ato de molhar as nossas cabeças em si. O batismo, meus irmãos, com o Espírito se cumpre no dia de Pentecostes, no livro de Atos. Mas o livro de Atos aponta para a realidade de que o fogo só purificará de forma definitiva o povo de Deus no retorno do Rei, na volta de Cristo Jesus. O verso 18, meus irmãos, o verso 12, o nosso último verso, nós temos a figura de uma pá. Essa pá era um instrumento chamado joeira ou ciranda, com 6 dentes em forma de garfo. Era usada para separar os grãos da palha após serem pisados por aquele que os colhia. A separação ocorria, meus irmãos, ao jogar os grãos para o ar, deixando a palha, a moinha, ser levada pelo vento. Era separado, diante disso, o joio e o trigo. Assim também como esse instrumento, os lavradores jogavam trigo ao ar, e o joio era mais leve que o trigo, então era levado pelo vento. Que até mesmo as mais fracas correntes de vento, os mais fracos ventos, eram capazes de afastar o joio do trigo de boa qualidade. Essa metáfora de João, meus irmãos, que ele está usando aqui, a joeira já está nas mãos do agricultor, é isso que ele está dizendo. Nós já estamos em tempo de separação daqueles que são, daqueles que não são. Nós já estamos no tempo da divisão do trigo e do joio. O tempo é aqui, é agora. A mensagem, ela é urgente, é para o dia de hoje. Perceba, meus irmãos, o quanto o momento é urgente, o quanto o momento é crítico, ainda que sejamos com uma igreja invisível, composta de joio e trigo no nosso meio. Jesus, Deus, já está com a joeira, com a pá nas suas mãos, levantando tudo para separar aqueles que são daqueles que não são. Os verdadeiros eleitos de Deus habitarão na casa de Deus, mas os falsos serão levados pelo vento, serão queimados pelo fogo. E eu quero finalizar, meus irmãos, te perguntando: em qual grupo você está? A quem você pertence? Essa é a pergunta que todos nós temos que responder em algum momento. Eu faço parte do trigo ou do joio? Meu destino é a casa do Pai ou a ira do Pai? Se você, meus irmãos,
Se você me ouvindo aqui, se há alguém entre nós que ainda não se encontrou com Cristo, eu quero te dizer, não para te amedrontar, que você está correndo para o juízo de Deus. Se você for uma dessas pessoas que ainda não se arrependeu verdadeiramente, você precisa correr para a cruz, aqui e agora. O tempo é agora, o dia é hoje. Corra para aquele que é capaz de purificar o seu pecado, para aquele que é capaz de purgar a sua culpa, de levar sobre os seus próprios ombros toda essa carga que você carrega diante da falta do seu arrependimento, da falta do seu reconhecimento, que só Jesus pode ser o Senhor da sua vida. Meus irmãos, que nessa noite você perceba o quanto é urgente a mensagem que você tem ouvido aqui, o quanto é urgente o chamado de Deus para a sua vida. Todos nós somos chamados por Deus para sermos arautos do seu Evangelho. Assim como João Batista, meus irmãos, surgiu em um momento crucial para proclamar a vinda do verdadeiro Rei dos Judeus, nós também somos chamados a proclamar a verdade do Evangelho, e essa verdade ela é urgente. E nós somos chamados para proclamá-la com coragem, com altivez, com autoridade. Não autoridade de nós mesmos, mas daquele que nos chamou para ser esse arauto. Assim como Aragorn, da história do Senhor dos Anéis, assim como ele era um mensageiro crucial para inspirar a união dos povos ameaçados contra as forças das trevas, nós somos chamados para inspirar, para mobilizar, para levantar o fraco, para lembrar o irmão que está aí ombro a ombro com você, que a mensagem que nós carregamos é uma verdade. A mensagem que nós carregamos é uma verdade. O nosso Rei está próximo. Ele há de vir nos resgatar, nos livrar desse deserto que hoje nós nos encontramos. Que você saia daqui, meus irmãos, essa noite, compreendendo o quanto é necessário nascer de novo, o quanto é necessário se arrepender da forma que só a verdade do Evangelho na obra transformadora de Cristo Jesus e o Espírito Santo pode fazer em nós. Sejamos mensageiros de Jesus em um mundo que carece desesperadamente da verdade libertadora de Jesus. Cada um de nós, meus irmãos, deve refletir sobre essa mensagem, sobre a mensagem que sua vida tem transmitido a esse mundo perdido. Nós devemos nos posicionar como arautos de Deus, como arautos do Evangelho a todo tempo, em todo lugar. O dia, meus irmãos, eu volto a dizer, é hoje. O tempo é agora. Se arrependa, se arrependa. Viva esse Evangelho. Faça parte do povo de Deus. Se você está aqui me ouvindo nessa noite, certamente, como nós falamos aqui, à medida que nós conhecemos ao Senhor, nós percebemos o quanto somos pecadores, o quanto necessitamos de arrependimento. Talvez você olhe para a figura do pastor e pense, talvez ele precise um pouco menos de arrependimento do que eu. Talvez você olhe para a figura de presbíteros da igreja, de pessoas, da liderança da igreja, e você se sinta mais distante dessa verdade do que ele. Eu quero te dizer, meu irmão, que todos nós, sem exceção, todos nós necessitamos de Jesus.
Todos nós precisamos reconhecer a dureza, a petrificação que está no nosso coração. Todos nós necessitamos de arrependimento. Todos nós precisamos nos agarrar nessa verdade, que vai muito além de qualquer líder da nossa igreja, que vai muito além de cada um de nós. João Batista era o primeiro a reconhecer a sua pequenez. Ele fala que não é digno nem de atar as sandálias de Jesus, porque ele compreende a necessidade de Cristo. Ele compreende que até mesmo ele, que está sendo fiel, que está anunciando a verdade, até mesmo ele precisa dessa ação regeneradora de Jesus, do sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. João Batista entende, meus irmãos, que até mesmo ele, se não se arrepender, iria se encontrar com o juízo de Deus. Ele compreende que o poder não está nas suas mãos, não está no seu ser, mas está na obra da redenção, na obra do próprio Deus na vida do seu povo. Todos nós precisamos nos arrepender, todos nós precisamos nos ajoelhar, todos nós precisamos nos prostrar diante da figura desse verdadeiro Rei. Meus irmãos, o Senhor te chama para se arrepender, para obedecer, mas também para ser um arauto, um mensageiro dessa verdade. Se arrependa para que outras pessoas possam olhar para você e seu arrependimento e perceber também, como você está percebendo aqui agora, a necessidade de se entregar a Jesus. Que sejamos uma igreja missionária, meus irmãos. Não somente no sentido de apoiar financeiramente missionários distantes, como nós estamos fazendo e queremos fazer mais. Essa é uma parte da missão. Mas a missão de Deus para a vida da quarta igreja, meu irmão, para a sua vida, é para que você seja um missionário onde você está, para que você anuncie o Evangelho aonde você está. Deus não te chamou. É lindo cantar aqui na frente, é lindo pregar aqui na frente, e essa faz parte da missão de Deus para todos nós. É lindo apresentar as crianças aqui na frente, isso faz parte da missão. Mas o ID do Senhor é primariamente para anunciar a verdade de Deus aos perdidos, aqueles joios, aqueles que necessitam verdadeiramente do arrependimento genuíno. Anuncie, meu irmão, o Evangelho, seja um arauto de Deus onde você está, seja um mensageiro aqui e agora. Fechemos nossos olhos e oremos ao Senhor, enquanto a equipe de louvor se posiciona, que nós encerraremos nosso culto cantando mais uma canção, e depois dessa canção haverá uma oração silenciosa, que será o tempo, uma oração, desculpa irmãos, depois da canção eu vou orar, porque eu ainda tenho algumas coisas para falar com os irmãos. Ore aí, do jeito que você está. Jesus, Salvador, outro igual
Senhor Deus, nós te louvamos, porque o Senhor é força e refúgio para o teu povo. Te louvamos porque o Senhor é um Deus que, ainda que pareça silenciar por um longo tempo,